nossa EBD, da série Evangelho na Real. Nós vamos hoje para a quarta aula da EBD, quarta aula da nossa série. E na semana passada nós falamos sobre a obediência de Jesus, sobre como ele foi o nosso representante, como que tudo que Cristo fez agora é o que nós fizemos. A sua obediência à lei de Deus, a sua obediência perfeita agora é a nossa, por causa da substituição, da sua representação legal. Quando nós cremos nele, estamos unidos a ele, então temos a sua obediência em nós, né? Então não é só uma questão da nossa capacidade de obedecer, mas da capacidade que Cristo teve de obedecer perfeitamente a Deus e o seu sacrifício por nós, a sua obra completa de vida, morte e ressurreição. E a nossa fé nessa obra nos torna, pela fé, unidos a Cristo. Então, Deus vê a obediência de Cristo em nós. Isso também nos leva a viver uma vida de obediência a Deus, com certeza. E a lógica do Evangelho é que nós agora não mais obedecemos para sermos aceitos por Deus. Nós não obedecemos para sermos amados por Deus, mas nós obedecemos porque já fomos aceitos pela fé em Cristo Jesus, já fomos amados pela fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia ensina, é isso que o Novo Testamento ensina, e isso precisa ficar gravado nos nossos corações todos os dias, certo? E a aula de hoje é sobre o medo da ira de Deus. Esse é o tema da nossa aula. E com essa aula a gente quer pensar em três objetivos bem simples, a gente vai explanar eles durante a aula. O primeiro é entender o que é a ira de Deus. Desculpa. O que é a ira de Deus? Será que Deus está irado o tempo todo com a gente? Deus está chateado com a gente? Deus está descontrolado, procurando alguém para descontar essa ira o tempo todo, ou descontando essa ira em nós o tempo inteiro? Essa é uma pergunta que a gente faz. Não é isso que se trata da ira de Deus. Nós vamos falar sobre essa ira hoje. Segundo lugar, compreender o significado do conceito de propiciação. Entender então o que resolve essa ira de Deus. É esse conceito de propiciação à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento, que trata a questão da ira de Deus, e nós vamos entender como que a propiciação resolve a questão da ira, né, em relação a nós e os efeitos disso para a nossa vida. Isso tem já efeitos só de você pensar sobre isso, na nossa relação com Deus. Em terceiro lugar, perceber o amor de Deus através da propiciação. Perceber como houve amor de Deus, como que Deus demonstra esse amor através da propiciação de uma maneira bem interessante, bem diferente daquilo que a gente já viu sobre ira, sobre justiça, sobre misericórdia, sobre amor. É um conceito bíblico sobre o amor de Deus, certo? Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte, né? Entender a partir da pergunta o que é a ira de Deus e por que Deus é irado, por que Deus se ira, por que Deus está irado, tá? É um tema complexo, né? É um tema complexo e muitas vezes ignorado por muita gente. As pessoas preferem ignorar o fato de que Deus se ira, ignorar essa ideia de um Deus irado, porque normalmente, né, há essa aversão à ideia da ira, porque nós associamos a ira de Deus à ira humana. Então, quando olhamos para a ira humana, vemos que essa ira humana ela é muito destruidora, ela é implacável. Muitas vezes, né, a gente percebe o que a ira produz nas relações humanas, então nós associamos essa ira à ira de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, nós temos uma dificuldade de perceber a ira de Deus, de entender. Então precisamos entender a ira de Deus a partir da Bíblia, a partir do conceito bíblico, para que a gente tenha uma compreensão ampla, correta sobre o assunto. E nós também, exatamente por isso, né, também porque nós não gostamos de ver a ira de Deus, de imaginar a ira de Deus sobre nós. Nós queremos a misericórdia. Nós queremos a misericórdia. Então, se você comete um erro, né, se você faz algo errado,
contra alguém, contra algo, você quer que a pessoa tenha misericórdia de você e perdoe, né? E não resolva o problema da maneira correta, né? Então, pensar na ira de Deus é um pouco atormentador para nós. Pensar, poxa, mas Deus está irado comigo, existe ira de Deus sobre mim, esse ser grandioso, esse ser eterno, esse Criador transcendente, maior do que todas as coisas, esse Deus que a Bíblia fala e nos mostra, esse Deus que nós vemos nas suas obras de criação, esse Deus está irado comigo, né? Então pensar nessa ira sobre você, pensar nessa ira sobre pessoas queridas, sobre seus amigos, né? Vizinhos queridos que você tem, pessoas que você conhece que são gente boa, e pensar nos filhos e assim por diante, realmente traz uma certa, né, aquele sentimento de nossa, poxa vida, né, mas Deus está irado com essas pessoas. Então nós precisamos entender qual é o conceito bíblico, por que Deus está irado, o que é essa ira de Deus, para a gente ter uma compreensão correta e uma aplicação correta desse entendimento na vida real, no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, certo? Então isso é extremamente importante. É importante também então ver que a Bíblia mostra que a ira de Deus é real e é expressa no tempo e na eternidade. Então a Bíblia ela relata, ela mostra essa ira no decorrer do tempo. A gente vai vendo Deus se irando, Deus derramando ira, né, agindo com a sua ira, e nós vamos entender melhor o que é isso, mas é uma ideia de justiça, né, no tempo, mas isso também vai acontecer de maneira eterna, né, quando nós olhamos para o Novo Testamento, olhamos lá na frente que Deus há de derramar a sua ira, há de julgar os maus, né, então essa ira ela irá acontecer de maneira eterna, de maneira constante também depois. No Antigo Testamento, só para você ter uma ideia, existem mais de 20 termos, cerca de 20 termos, né, que são usados aí no Antigo Testamento para se referir à ira de Deus. Tá? Isso só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, ainda no Antigo Testamento, as referências diretas, né, à ira de Deus, assim, onde se usa o termo ira de Deus, mesmo a sua ira, ela ultrapassa 580 citações, 580 percepções, né? 570 citações, é isso aí, 570 citações sobre a ira de Deus no Antigo Testamento. Tá? Isso segundo um teólogo chamado Leon Morris, tá? Autor também da Vida Nova. Então, no Novo Testamento, a ira de Deus ela é um assunto também presente. Tá? A gente pensa, poxa, e esse Deus lá do Antigo Testamento irado, com raiva, né? Às vezes as pessoas têm essa ideia, esse Deus irado, com raiva, a gente vai tentar corrigir isso aqui hoje. No Novo Testamento, essa ira continua. Onde que está presente isso? Né? A gente começa a ver já na vida de Jesus, no discurso de Jesus no Novo Testamento. Jesus no Novo Testamento ele fala, né, sobre a ira de Deus. Né? Primeiramente lá em João 3,36, né, ele fala que aquele que crê, né, será justificado, né, será perdoado. João 3,36, aquele que crê será justificado, né, perdoado, terá a vida eterna. Mas aquele que rejeita, né, o Filho, rejeita Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então Jesus já estava falando sobre a ira de Deus. Tá? No Novo Testamento já começa com Jesus falando sobre essa percepção da ira de Deus, do juízo de Deus sobre os homens. Jesus também ele é o autor que mais fala, no Novo Testamento quem mais fala de inferno é Jesus, né? Mateus 5:22, Mateus 18:9, Marcos 9:42, Lucas 12:5. São alguns textos, né, onde Jesus fala sobre o inferno, citando o inferno, os tormentos do inferno como um reflexo de Deus, uma resposta de Deus à maldade daquele ser humano pecador. Paulo também fala sobre
a ira de Deus. Nós não vamos citar todos os textos aqui, mas temos algumas opções: Romanos 1,18, Efésios 2,3 e Colossenses 3,6. Eu vou abrir aqui em Romanos 1,18 para a gente ler. Romanos 1,18, você pode abrir também aí na sua Bíblia, se quiser pausar o vídeo. Em Romanos 1,18 temos o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Então Paulo trata também do conceito de ira de Deus, revelando, mostrando que essa ira de Deus é algo real, também no Novo Testamento, sobre os homens que são maus, sobre os pecadores, sobre o pecado dos homens. João também fala sobre a ira de Deus, e lá em Apocalipse 6, do 16 ao 17, Apocalipse 14, 10, Apocalipse 16, 9 e 19, 15. Eu vou abrir aqui em Apocalipse 14, 10, Apocalipse 14, 10, e nós vamos perceber aqui um pouco sobre essa mesma ideia lá em João, né, no Apocalipse de João. E ele diz: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então, se referindo, né, à queda daqueles homens maus, né, eles sofreriam então a punição, né, dos pecados através desse conceito chamado ira de Deus. Ira de Deus também, tá? Você tem esses textos aí, eu vou disponibilizar para você ler com mais calma, até porque o objetivo da nossa aula é a gente ser mais sucinto, mais objetivo, para você assistir essa aula, entender todo o conceito de maneira geral, e você pode observar esses textos, examinar esses textos de maneira mais tranquila no seu estudo durante a semana, tá bom? A ira de Deus, então, ela é uma resposta de justiça contra o pecado. Então, o que é essa ira de Deus? É uma resposta de justiça contra o pecado humano, contra a realidade do pecado, que nós já falamos, né, em outras aulas, já falamos um pouco dessa dimensão do pecado, já falamos um pouco de como que o pecado ele é muito mais profundo do que aquilo que a gente imagina, ele é muito menos evidente, né, porque às vezes a gente olha só o pecado evidente, aquilo que nós conseguimos perceber com maior clareza, mas ele é muito menos evidente, muito menos às vezes inconsciente, embora eu percebo que ainda assim deliberado, porque o coração ele produz isso, né? Nós somos pecadores, então agimos, né, em pecado, e mesmo às vezes quando a gente pensa que não tem consciência disso, e é interessante como Deus ele age em justiça em relação ao pecado. E aí, quando você pensa em justiça, você pensa na seguinte realidade: imagina aquele crime que escandaliza toda uma sociedade, e aí o criminoso vai ser julgado, ele é levado a júri, né? Na verdade vai ser levado em juízo, e o juiz dá uma pena menor do que aquela que a população imagina. Então pensa que a população queria uma pena de morte, sei lá, talvez, se for um local de pena de morte, ou a população queria uma prisão longa, assim por diante, uma prisão, pelo menos no Brasil, né, regime fechado, e aí o criminoso pega poucos anos com a possibilidade de progressão da sua pena, né? Então ele pode, depois de um tempo, um semiaberto, um aberto e assim por diante, não sei, vamos imaginar isso por aí. Imagina a sensação de injustiça que a gente tem, mas para a pessoa que cometeu o crime, ela quer a misericórdia. E se ele estiver arrependido, né, mais ainda ele gostaria de ter misericórdia, né, receber a misericórdia das pessoas, receber a misericórdia do Estado, do juiz, para que ele fique livre, para que ele possa recomeçar, digamos assim, a vida dele. Mas quando nós estamos na posição daqueles que sofreram, viram a injustiça acontecer, não no lugar daquele que infringiu, nós queremos a justiça, nós ansiamos essa justiça. E essa mesma realidade, ela reflete o anseio de Deus.
Deus, por ser justo, ele anseia justiça, ele não somente anseia justiça, mas ele exerce a justiça, ele é o justo juiz, que deve exercer justiça contra o pecado. Tá? E é uma citação aqui que eu queria compartilhar com você. Presta bem atenção, diz assim: podemos dizer que a ira de Deus é sua justiça em ação, retribuindo a todos nós de acordo com o que merecemos, que é sempre condenação por causa do nosso pecado. Então a ira de Deus, ela é a justiça de Deus em ação. Ela é Deus executando, né, a sua justiça. Então, por isso, esse é um termo que a Bíblia usa para falar da justiça de Deus. Aqui a gente já vê logo de imediato que a ira de Deus, então, não é um sentimento humano de perder o controle das situações. Até porque, meus irmãos, se Deus fosse irado dessa maneira, a Bíblia mostra que não, mostra que Deus é longânimo, que Deus é paciente, que Deus é misericordioso, que espera os pecadores se arrependerem. Então você vê claramente que Deus, isso lá no Antigo Testamento também, onde o povo onde está o momento, né, quando o povo vai invadir a terra, a ira, né, o cálice, não sei se era a ideia do cálice, agora eu não me recordo bem, mas a maldade, né, do povo cananeu já tinha chegado ao limite, então Deus precisaria punir, Deus precisaria exercer justiça. Então Deus é longânimo, ele não age segundo uma emoção desenfreada, né, de maneira que ele age de maneira descontrolada, bem parecido com a ideia dos deuses, né, das mitologias aí. Os deuses acordavam da noite para o dia, meio chateado, meio de mau humor, né, e aí resolviam fazer o mal com o ser humano, com a humanidade, com o seu povo e assim por diante. E os homens ficavam tentando assim aplacar essa ira de Deus com oferendas, com coisas do tipo. Então ficava nesse jogo de barganha com Deus. Não, Deus não é assim. Deus, ele é simplesmente Deus e justo. Ele há de exercer justiça da maneira certa, no tempo certo, de maneira perfeita, certo? Então isso é importante a gente entender. O Salmo 51:4, né, o Davi reconhece isso, né, no seu pecado, ali na sua confissão de pecado, que Deus era justo, né, estava sendo justo em condenar a ele pelo seu pecado, pelas suas faltas, contra ali o crime que ele havia cometido na época, né? Então Deus, ele reconhece a justiça de Deus, ele reconhece que Deus é justo em condenar ele como pecador. Essa deve ser a nossa percepção, nosso entendimento, deve ser a nossa mesma postura diante de Deus, de olhar e falar: Senhor, Tu és justo em condenar-me, porque eu sou pecador, eu sei que sou pecador. Então, ter essa consciência vai fazer com que você entenda que a ira de Deus é justa em vir sobre você ou sobre qualquer outra pessoa, quando você tem uma projeção, uma proporção maior do pecado, certo? Vamos lá então, vamos seguindo. E é importante entender que Deus se ira com o pecado e consequentemente com o pecador, não só porque o pecado faz mal para a gente, faz mal para o outro, certo? Mas também, né, porque Deus ele é ofendido nessa situação, tá? Nessa relação. O pecado é essencialmente um ataque à majestade infinita de Deus e à autoridade soberana de Deus. Então o pecado é uma espécie de se levantar contra Deus, de levantar o calcanhar contra Deus. Nunca, há uma citação aqui, nunca vemos o pecado corretamente até que o vejamos como sendo contrário a Deus. Todo pecado é contra Deus no sentido de que a sua lei é quebrada, sua autoridade é desprezada, seu governo é evitado. Isso é uma citação de Plummer. Então, é exatamente isso o pecado. É uma afronta a Deus, é uma quebra de Deus, é uma afronta a essa autoridade, é um desprezo dessa autoridade, um levante contra o seu governo. Então você pensa só que se um soberano,
dentro aí do país, do Império Romano, se o povo se levantasse contra o imperador, automaticamente isso seria colocado como rebeldia, né, como um problema, e o imperador geraria uma reação para exercer sua autoridade, certo? E as pessoas estão fazendo isso o tempo todo. As pessoas, eu costumo dizer isso, roubei de outra pessoa, alguém disse que o Espírito Santo não cobra direitos autorais, né? Então a gente pode sair citando, os puritanos faziam isso, citando os outros porque é o evangelho, né, nosso, né? Então, vamos lá. Mas alguém disse que nós vivemos na casa de Deus, como se Deus não existisse, certo? E as pessoas estão vivendo no planeta que Deus criou, respirando o ar que Deus deu, como se Deus não fosse o criador dessas coisas. Então isso é de fato absurdo, isso é de fato uma afronta ao governo, à autoridade, à soberania de Deus. E Deus continua sendo paciente, longânimo, misericordioso e amoroso, porque Ele simplesmente poderia pegar e resolver o problema, aniquilar essa raça humana pecadora, derramar toda a sua ira e resolver a situação, né? Mas Ele não fez isso porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito perfeito que o glorifica ainda mais, e é sobre isso que a gente tem falado, que é o Evangelho, né? Então, além do pecado ser uma afronta a Deus, ele também danifica, sim, então, em segundo lugar, as relações de nossa com a gente mesmo, danifica a relação de uma pessoa com a outra, danifica a própria criação, sofre, geme também por causa do pecado, né? Nós continuamos aí extraindo, poluindo, não temos consciência disso muitas vezes, né? Então é exatamente isso que acontece, tá? E então é um conceito aqui que é importante a gente entender, que vai exatamente mostrar como que veio a solução em relação à ira. Se temos a ira, temos um outro conceito que é a questão do cálice da ira. E o cálice da ira reflete aquilo que foi feito com Jesus e que propiciou para nós uma nova realidade, uma nova situação. Então aqui a gente tem a questão do cálice e da propiciação. O cálice da ira é a propiciação. E é interessante que quando Jesus estava lá no Getsêmani, né, ele pediu em oração, aflito lá no jardim, ao Pai, que fosse passado o cálice dele. Ele disse: Senhor, né, Pai meu Pai, passa de mim esse cálice, se possível for, né, mas que seja feita a tua vontade. Então, lá em Mateus 26:39. Então Jesus ele entende isso, né? Ele entende a questão do cálice, ele sabe que esse cálice está sendo derramado, que ele tem que beber desse cálice. O Pedro também, né, na relação quando Jesus ali é preso e Pedro puxa a espada, Jesus questiona: será que eu não deveria beber desse cálice? Então guarde essa espada aí, né, lá em Mateus 26:39. Então essa ideia do cálice está na mente de Jesus, né, como um reflexo da ira. O cálice, então, é uma ideia bíblica que demonstra como a ira de Deus ela é derramada, tá? E aqui tá dois textos, né, duas referências aqui para você: Isaías 51:17 e Apocalipse 14, do 9 ao 10, tá? São dois textos que você pode abrir no seu estudo aí agora, pausar e ler esses dois textos. E o cálice é uma expressão metafórica, então, que trata desse juízo de Deus que é derramado sobre alguém, tá? Sobre alguém, sobre povos, e nesse caso aqui sobre Jesus. Então vemos em primeiro lugar que Jesus bebeu do cálice da ira de Deus em nosso lugar como nosso substituto, tá? Jesus bebeu do cálice da ira como nosso substituto. Vamos abrir em 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Que diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que fôssemos nele feitos, para que nele fôssemos ou nos tornássemos justiça de Deus, tá? Então Jesus ele foi feito pecado, né? Ele sofreu o pecado para que nós
experimentássemos da sua justiça. É isso que a ira de Deus proporcionou sobre Jesus. Jesus sofreu a separação também do Pai e sentiu a dor física e uma dor na alma dessa separação. Tá? Então, Mateus 27, 46. Jesus sofreu essa separação, né? E lá em Mateus 27, 46, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte: Senhor, Deus meu, né? O Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Então, naquele momento ali, a ira de Deus, o cálice da ira estava sendo derramado. Jesus sentiu essa separação, esse tormento físico, mas também um tormento na alma, um tormento no seu ser por completo. Não foi só um sofrimento físico, foi um ser, nós somos um ser integral, né? Então ele sofreu um sofrimento intenso, completo, por causa da sua separação naquele instante, em sofrer a nossa punição da presença de Deus, tá? Então, aquele foi um momento, digamos assim, de abandono, né, porque ele tinha que ser punido pelo pecado humano. Ele deveria ser punido, embora Deus ainda estivesse ali presente, mas havia uma espécie, né, de separação por conta dos pecados. Tá? E aí a união representativa, que nós estudamos anteriormente, mostra, né, que ele assumiu então legalmente a nossa dívida e a nossa culpa. Então esse sofrimento de Jesus em receber o cálice da ira, ele revela para nós, né, nos mostra que ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar. Isaías 53, 6, eu vou ler aqui para vocês. Tá? Ele sofreu a nossa dívida, a nossa culpa como nosso representante. Lá em Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Tá? Sim, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca, como o cordeiro que foi levado para o matadouro. Tá? Então aqui nós temos a ideia de cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então ele sofre, né, a nossa iniquidade e nós recebemos dele de volta a sua justiça, como vimos também em 2 Coríntios 5, 21. Receber nossa culpa não fez de Jesus um pecador. Isso aqui é importante também entender. O fato de Jesus estar sofrendo a nossa culpa não significa que ele é o pecador. Ele era inocente, tá? Mas ele sofre no nosso lugar. Isso não faz dele pecador. Tá? O objetivo de amor supremo foi feito odiado por nós. Desculpa, o objeto de amor supremo foi feito odiado por nós. O que isso significa? Que Jesus ele é o Filho amado de Deus, o Filho de Deus, mas o Filho de Deus, alvo do seu amor, ele foi feito pecado, ele foi feito à semelhança de homens pecadores e sofreu a punição desses homens. Então aquele Filho muito amado foi objeto da ira, do ódio, da punição de Deus. Olha que coisa, né? O Filho amado de Deus foi objeto de ira por você e por mim. Então isso aqui deve nos levar, irmãos, quando a gente olha para o nosso pecado, a gente vê que a gente não é nada mesmo, que a gente não merecia nada. E Deus ele colocou o seu Filho para sofrer a ira, para receber a ira, o seu Filho amado. Nós que somos odiosos, nós que somos pecadores, maldosos, recebemos isso. Deus sacrificou o seu próprio Filho, né? Então isso é algo assim que deve nos levar a uma adoração intensa a Deus, tá? E há então um conceito de propiciação aqui que nasce dessa realidade. O que nós ganhamos com o conceito então de propiciação? Vamos falar sobre esse conceito e entender o que nós ganhamos com tudo isso. Em primeiro lugar,
Deus ele não vem simplesmente apaziguar ou aplacar a sua ira. Esse conceito é interessante. Mas o que é importante é entender que Deus esgota a sua ira em Jesus. É uma citação aqui interessante. Jesus esgotou a ira de Deus. Ela não foi apenas desviada e impedida de nos alcançar. Ela foi esgotada. Jesus levou sobre si o peso total e absoluto dela. A ira de Deus contra o pecado foi desencadeada em sua fúria no seu Filho. Tá? Então, o texto que nós já citamos aqui, versículos antes, Isaías, diz o seguinte também: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Ele sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Há outra expressão aqui que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós temos a paz, né? Essa reconciliação com Deus por causa do castigo dele. E é isso que é a ideia de propiciação, tá? A ira de Deus, esse cálice da ira foi derramado em Jesus para que não restasse mais ira alguma de Deus. Olha aí que interessante. Mas pessoas serão condenadas ainda? Serão, a gente vai falar sobre isso. Mas o ponto aqui é que aqueles a quem Deus salva, aqueles a quem Deus alcança pela fé, né, que são salvos pela fé, tem a ira de Deus. Por que eles podem se relacionar com Deus em paz? Por que eles podem ter experimentado uma vida com Deus em paz? Através dessa união com Cristo que é feita, que foi possível por conta desse derramar da ira. Então Deus derrama a ira sobre o seu Filho, certo? Então essa ira já não resta mais sobre nós. Nós vamos ler agora sobre isso mais à frente. Durante essas horas terríveis, quando Jesus estava na cruz, o cálice da ira de Deus foi completamente virado de cabeça para baixo. Isso é uma citação. Cristo esgotou o cálice da ira de Deus. Para todos que confiam nele, não há nada mais no cálice. Ele está vazio, certo? E Jesus falou isso exatamente lá em João 19:30. Ele diz, olha, está consumado. Quando ele sofre todo o sofrimento da cruz, todo o cálice foi derramado. Toda a ira de Deus foi derramada, né? Foi não só apaziguada, mas foi derramada, foi esgotada em Jesus. Isso é muito maravilhoso, tá? Pensa que isso é uma percepção metafórica sobre a ira de Deus, tá? Deus ele se ira, Deus ele tem ira destinada a alguns, tem sim, mas aqueles que creem, essa ira foi esgotada no seu Filho Jesus, tá? Romanos 5:9 diz, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então fomos declarados justos pelo sangue de Jesus. Foi só o sangue de Jesus que fez isso. Foi só o seu sacrifício na cruz que possibilitou que você fosse salvo da ira de Deus por meio deste sangue, por meio de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:9 também diz o seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito legal, né? Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Então isso levanta aquela hipótese, né? Será que Jesus sofreu por uma possibilidade de salvação? Não. Jesus sofreu pelas pessoas que Deus haveria de salvar, pelas pessoas que Deus queria salvar, pelo seu povo, tá? Jesus não... É ilógico pensar que Deus pagaria um preço tão alto, faria um sacrifício por uma mera possibilidade das pessoas crerem nele. Não. Essa ira de Deus foi derramada para que aqueles que Deus escolheu amar fossem salvos dessa ira, fossem objetos do seu amor, não fossem destinados para a ira, mas fossem destinados para o amor através de Cristo Jesus. Isso é muito, muito maravilhoso, saber que o Evangelho é sobre essa graça que nos é dada. Primeiro, por meio da fé, nós experimentamos essa graça e entendemos essa graça na nossa vida.
Então a ira de Deus foi completamente derramada, foi completamente esgotada em Jesus para que você tivesse vida, tá? E o derramamento da ira de Deus, por último, então, nos revela uma outra realidade maravilhosa que nós já iniciamos aqui, que é a questão do amor de Deus. O amor de Deus, ele é o motor, ele é a motivação para cumprir, derramar a sua ira sobre seu Filho. João 3,16 diz que ele tanto nos amou que enviou o seu Filho. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é a prova do amor de Deus. E Efésios 2, 3 a 5 nos mostra que anteriormente todos nós também víamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos pecaminosos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então isso aqui é o amor de Deus que brota da propiciação e da ira de Deus, né? E há uma citação interessante que aqui reside a glória da cruz. Aqui reside a glória da cruz. Justiça e misericórdia são reconciliadas. Ira e amor têm plena expressão. Então a cruz é uma expressão de justiça de Deus sendo feita, mas uma expressão de misericórdia de Deus sendo feita ao mesmo tempo. A cruz é uma expressão de ira de Deus, Deus exercendo a sua justiça, a sua ira, derramando o cálice da ira sobre seu Filho, para que nós experimentássemos do amor de Deus. Que benefícios nós temos em Cristo Jesus. Para a gente concluir então essa aula, em primeiro lugar, a ira de Deus ela é uma resposta justa de Deus ao nosso pecado, que é uma oposição à sua majestade. Se você então ainda não se rendeu a essa cruz, essa ira está sobre você e isso deve ser aterrorizante. Entender, andar, viver, né? Assim como as pessoas, né, na antiguidade tinham medo dos deuses, né? Medo da ira dos deuses, medo dos deuses acordarem um dia de mau humor e fazerem mal contra eles. Deve ser aterrorizante você andar com essa insegurança de que Deus ama ou não você, de que Deus está irado ou não com você, mas tenha uma certeza que se você não creu em Cristo Jesus, embora Deus não haja como os deuses, né, acorde um dia que quer derramar a sua ira, essa ira está destinada para um momento certo, para o futuro, e lá será derramado sobre aqueles objetos de sua ira. Se você crê em Cristo Jesus, essa ira foi completamente satisfeita e você tem isso de maneira apenas pela fé. Basta crer, basta confiar. E se você já é cristão e às vezes anda preocupado, né, como é constante às vezes a gente encontrar pessoas assim, ou às vezes nós ficamos às vezes por causa do nosso sentimento de culpa, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa inconstância, achamos que Deus está irado, Deus está contra a gente. Não, mas Deus está favorável por causa disso. Deus nos ama em Cristo Jesus e temos agora o amor que foi expresso por Ele. Deus resolveu a questão da sua ira através dessa propiciação. Em segundo lugar, Jesus sofre a pena e nós recebemos a paz disso. Deus não é como os deuses que acordam, né, de mau humor, como eu já falei antes, e querem penalizar os homens ali por causa do seu mau humor. A ira de Deus foi esgotada. O cálice foi virado completamente sobre Jesus. Então, fique em paz. Se você creu no Evangelho da Graça, lembre o seu coração todos os dias que essa ira foi satisfeita em Jesus. O seu pecado, quando você peca, não é mais para a sua condenação. É para você lembrar da graça de Deus. É para você olhar para Deus, é para você se arrepender, é para você pedir perdão, é para você, Senhor, obrigado porque o Senhor sabia dos meus pecados e me amou em Cristo Jesus, pagou todos os meus pecados, pagou a minha inconstância, pagou o meu pecado de desobediência, pagou o pecado de falta de amor e todos os outros pecados, irmãos. Todos eles foram pagos em Cristo Jesus. Se você creu em Cristo Jesus, você está unido a Cristo. O que Cristo fez, como nós vimos na última aula, você fez também. Tá bom? Deus olha com você, para nós. Isso é somente pela graça de Deus, isso é somente por meio da fé. Até mesmo essa fé é um dom de Deus para nós. Não foi obra nossa, do início ao fim, foi obra de Deus.
E isso é simplesmente graça e misericórdia. Nós não merecemos, não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que aumente, que altere, que colabore ou que descolabore com isso. É a mais pura graça e misericórdia de Deus por aqueles que Ele quis salvar. E se você confiou, se nós já cremos, estamos falando com a maioria de crentes, você tem que ter essa segurança. Né? Não permita o seu coração. Se o seu coração quiser vaguear por isso, somente quiser vaguear em relação a isso, traga de volta, sabe? Mantenha sua mente cativa a Cristo, sabe? Não, eu fui salvo pela graça. Eu confiei, eu sei que não é mérito meu, eu sei que não é pelo meu desempenho, pela minha possibilidade, mas isso deve sim levar e vai motivar você a caminhar com Cristo, a amar a Deus, a querer crescer em amor, em adoração, em serviço e assim por diante. Por último, temos então essa prova do amor de Deus, né? Onde a ira e o amor foram reconciliados. Isso aqui é revolucionário. Nunca a gente poderia ver isso entre os homens. Satisfação da ira, da justiça e satisfação e misericórdia ao mesmo tempo sendo feito. Como? Né? Quando alguém comete um crime, ele vai pagar o crime. Não tem misericórdia nisso. Tem punição, mas ele é culpado, é justo. Como é que ele vai pagar um crime de maneira não punitiva, né? não restritiva? Então, só se for no Brasil, né? Ele vai pagar o crime semi-aberto. Mas, do contrário, essa ideia de uma justiça sendo feita de maneira perfeita, essa é a grande diferença, e a misericórdia sendo feita de maneira perfeita também, só acontece na cruz. Isso é impossível acontecer aos homens. E por isso o Evangelho é algo de Deus. Por isso o Evangelho é revolucionário. Por isso o Evangelho muda tudo que o homem já viu sobre fé, sobre religião, sobre Deus, sobre espiritualidade que o mundo pode oferecer ou que as outras religiões podem oferecer. O Evangelho é único, ele é de Deus para o homem, ele é a verdade de que nós fomos amados, aceitos por Deus, e Deus propiciou a paz com ele por causa da sua ira derramada sobre seu Filho. Isso é justiça e amor sendo manifestados ao mesmo tempo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, espero que a aula tenha sido proveitosa. Pause o vídeo, assista, leia os textos bíblicos, eu vou passar algumas tarefas para você também, para você fazer e refletir durante a semana. Até a próxima aula, um abraço.